Imagine um lugar onde a própria noite é viva, onde as sombras não são escuras, mas um manto profundo, cravejado por milhões de pontos luminosos. Cristalix, um planeta que respira luz. Não há lâmpadas, nem fogo, nem eletricidade. Toda iluminação vem dos cristais bioluminescentes que brotam do solo, das montanhas e até mesmo dos rios. Essas gemas azuis pulsando suavemente não são apenas minerais, são memórias. Cada filamento interno guarda uma história, um momento, uma canção de alguém que viveu antes. Por isso, quando o vento sopra sobre as planícies de Cristalix, ele não carrega apenas o som das folhas, mas também murmúrios ancestrais. É como se o planeta inteiro estivesse constantemente contando histórias para quem quisesse ouvir. No centro desse mundo de brilho e silêncio reina Lyra, a rainha cristalina. Sua pele reflete o azul profundo das gemas, e seu corpo parece feito da mesma luz que vibra no coração do planeta, mas sua verdadeira força não está na aparência. Lyra é o núcleo da consciência coletiva dos Talbinianos. Ela sente cada batida de energia, cada memória gravada em cada cristal espalhado pelo solo. Quando um bebê nasce, sua primeira risada é gravada em uma pedra próxima. Quando alguém parte, seu último suspiro ecoa eternamente nas galerias cristalinas. E Lyra carrega tudo isso dentro de si. Ela não governa apenas um povo, ela guarda um passado inteiro sob o céu de duas luas. A mais clara delas derrama luz sobre o Vale de Lumen, menos um lugar sagrado onde os cristais mais antigos cantam, com vozes quase humanas. A Lyra costuma caminhar sozinha, escutando a melodia suave que a conecta aos seus ancestrais. Para ela, aquele som é mais do que tradição. É um lembrete de que a história deve viver não apenas nos livros, mas no próprio mundo. E naquela noite, o canto estava mais belo do que nunca, mas também estava prestes a ser interrompido. Para sempre, o Vale de Lumen brilhava como um mar imóvel de luz azul. Cada cristal pulsava num compasso tranquilo, como se o próprio planeta respirasse. Lyra mantinha os olhos fechados, absorvendo cada vibração, sentindo as histórias dançarem em sua mente. Quando algo cortou essa harmonia. No início, foi um som distante, abafado, mas estranho demais para ser vento ou chuva. Amzambe, grave e metálico, que crescia e ganhava peso, vibrando no ar como se fosse capaz de esmagar o próprio silêncio. Lyra abriu os olhos e sentiu o cristal sob seus pés tremer. Não era um tremor natural, era mecânico, artificial. Ela ergueu o olhar para o céu e viu a primeira sombra rasgar a noite. Gigantescas formas angulares cruzavam as duas luas, obscurecendo sua luz. As naves humanas não eram belas, nem harmônicas. Eram como blocos de aço forjados para a guerra, cuspindo colunas de fogo enquanto desciam. O som das turbinas ecoava pelas montanhas, ricocheteando nas galerias de cristais e distorcendo suas melodias. As notas ancestrais, antes claras e suaves, começaram a se fragmentar em ruídos agudos, como gritos de dor. E então veio o impacto. Um tremor profundo percorreu o vale quando a primeira sonda de extração tocou o solo. Ela girava com lâminas perfurantes, rasgando a terra como um predador faminto. E, com cada rotação, um pedaço da história de Cristalix era destruído. Lyra sentiu algo dentro de si se apagar. Era como perder uma lembrança de infância a menos. Só que aquela lembrança não era dela, mas de todo um povo, de gerações inteiras. Um cristal partido não significava apenas a perda de um objeto. Significava o apagamento de vozes que nunca mais seriam ouvidas. Ela recuou um passo, com as mãos trêmulas, mas seus olhos se endureceram. O planeta estava sob ataque, e se os humanos queriam levar a história de Cristalix, teriam que enfrentar a própria guardiã de sua memória. O ataque não veio com explosões, ele veio com silêncios. Lyra caminhava entre os pilares cristalinos, e a cada passo percebia que uma nova luz se apagava. Os cristais, antes vivos e pulsantes, agora estavam mortos, frios ao toque, e o mais assustador era que ela conseguia sentir o vazio que eles deixavam. Antes, sua mente era um oceano onde vozes e histórias fluíam sem esforço, lembranças de amores antigos, batalhas vencidas, descobertas brilhantes gravadas em luz. Agora pedaços desse oceano estavam secando, revelando fendas sombrias, como desertos crescendo dentro dela, ao longe. O som metálico das perfuratrizes misturava-se ao ruído agudo de cristais quebrando. Cada estilhaço que voava no ar era como uma nota arrancada, de uma sinfonia eterna. E Lyra sabia, quando o último cristal fosse destruído, ela deixaria de ser Lyra. Seria apenas nada. Ela ocorreu. As pontas de seus dedos deslizavam sobre as superfícies ainda vivas, tentando absorver o máximo de memórias antes que se apagassem. Mas a dor era tanta que o próprio ar parecia mais pesado. Foi então que viu, no horizonte, algo ainda mais terrível. Não era apenas uma sonda, era uma frota inteira. Dezenas de naves pairavam acima das montanhas, liberando enxames de máquinas que se espalhavam como insetos famintos. Onde passavam, o chão brilhante se transformava em crateras negras, e o canto do planeta desaparecia. Lyra parou, fechou os olhos, e pela primeira vez, não buscou memórias, buscou força. Se os humanos queriam matar a luz de Cristalix, ela acenderia uma chama,
que eles jamais conseguiriam apagar. Vento que soprava pelas planícies de Crystalix parecia diferente agora. Não era apenas ar em movimento, era um sussurro sombrio, carregando o peso de incontáveis memórias destruídas. Lyra subiu até o ponto mais alto da cordilheira prismática, onde os cristais mais antigos se erguiam como torres de um templo esquecido. Cada um deles era um guardião de eras, pulsando com a luz azul que fazia o planeta parecer um céu noturno virado ao avesso. Ela colocou ambas as mãos sobre o maior deles, o coração prismal, e fechou os olhos. Imediatamente, sentiu a dor de todos os cristais sobreviventes, como vozes chorando em silêncio, mas junto à dor havia raiva. Lyra respirou fundo e começou a cantar. Não era um canto feito de sons, era vibração pura, ondas de energia que percorriam cada filamento de luz dentro dos cristais. A frequência subiu, se espalhando pelas montanhas, pelos vales, pelas cavernas subterrâneas. Um a um, os cristais despertaram. Suas superfícies começaram a pulsar com tons de azul profundo. Depois, migrando para um branco intenso, quase cegante, fragmentos quebrados se reerguiam do chão, como se desafiando a própria gravidade, reconectando-se a estruturas vivas. E então, eles se moveram, não como pedras, mas como entidades conscientes, formas humanoides, felinas, aladas menos cada uma, feita de filamentos cristalinos que emitiam luzes, que não só iluminavam o ambiente, mas também atravessavam a mente de quem as olhasse. E nessas luzes estavam as memórias de Crystalix. Guerras antigas, pactos do pós, canções de amor, despedidas, para um humano. Olhar para aquilo era sentir uma vida inteira em um instante, e ter a própria consciência esmagada pelo peso do que não se podia compreender. Lyra ergueu os braços, e sentiu a conexão completa. Eles não eram soldados, eram luto vivo. E ela os guiaria até que o último invasor fosse lembrado do que significa apagar uma história. No horizonte, a frota humana continuava a perfuração, alheia ao exército que agora se erguia na escuridão. Mas não por muito tempo. A frota de extração humana orbitava abaixo sobre Crystalix, suas torres de perfuração como lanças negras cravadas na superfície cintilante do planeta. Máquinas trabalhavam incessantemente, sugando fragmentos de cristal e triturando-os em silêncio cruel, como se fossem apenas rochas sem vida. No interior da nave de comando, o capitão Oin observava os dados. Na tela, progresso de coleta, 38%. Nenhuma resistência detectada. Ele mal sabia que o silêncio que tanto lhe confortava estava prestes a gritar no Vale Abaix. A superfície começou a brilhar. Não era o reflexo do sol local, era algo vindo de dentro da terra. Uma pulsação, ritmada, como um coração prestes a explodir. Então, surgiram, de cada colina, cada fenda, cada sombra de cristal, partido, as esculturas vivas de Lyra avançavam. Seus corpos eram feitos de luz e memória, suas formas mutantes e etéreas. Eram transparentes como vidro líquido, outras opacas e densas como obsidiana viva. Não marchavam, flutuavam. E onde passavam, a luz se infiltrava no ar, transformando o próprio espaço em um mar de lembranças. O primeiro contato foi silencioso, mas devastador. Uma equipe de perfuração, posicionada a poucos metros da fenda central, parou subitamente. Seus olhos vidraram, sem entender. Começaram a chorar. Mas não era tristeza humana, menos era o choro de um povo que eles nunca conheceram, de um amor que nunca viveram, de um planeta que nunca pisaram. Cada soldado humano sentia, ao mesmo tempo, centenas de vidas menos nascendo, crescendo, amando e finalmente sendo apagadas. Alguns gritavam tentando arrancar o capacete, como se isso pudesse afastar as visões. Outros simplesmente caíam de joelhos, dominados pelo peso de tantas memórias. Lá, de cima, o capitão Orin observava as câmeras. "O que Taibas essa?" murmurou. As telas começaram a distorcer, captando não apenas imagens, mas flashes de eventos que não deveriam existir nos registros humanos, e no centro desse fenômeno, Lyra, ela caminhava entre seus guardiões de luz, cada passo amplificando. Aeon Mental não precisava tocar ninguém, bastava existir, e o inimigo se desfazia por dentro. Mas ela sabia que esse era apenas o começo. A frota humana ainda tinha poder de fogo para reduzir tudo a pó, e se quisessem quebrar Crystalix por completo, fariam isso, sem hesitar. A onda de memórias continuava a se espalhar como uma maré invisível, paralisando soldados e minando a moral da frota humana. Mas, no interior da nave mestra, o capitão Orin não estava pronto para recuar. "Ativem o protocolo de bloqueio neural. Agora!" ordenou, sua voz carregada de raiva. As naves menores começaram a liberar uma cortina de pulsos eletromagnéticos, modulados para interferir nas transmissões luminosas de Lyra. Ondas escuras varreram o vale, distorcendo o brilho dos cristais e quebrando momentaneamente o elo de memória coletiva. Lyra sentiu como se parte de sua consciência fosse arrancada à força. As vozes ancestrais, antes claras como rios cristalinos, tornaram-se distantes, abafadas. Alguns de seus guardiões de luz perderam a forma e se dissiparam no ar como poeira estelar. Orin sorriu diante da aparente vitória. "Vamos elencar cada pedaço desse planeta e vender até a última lasca menos", disse aos oficiais, mas subestimou a rainha cristalina. Lyra ergueu as mãos.
e os cristais remanescentes ao seu redor vibraram com força. A terra tremeu, de fissuras profundas, emergiram colunas de luz tão intensas que atravessaram nuvens e alcançaram a órbita. Não eram apenas armas, eram mensagens. Milhares de mundos distantes, capazes de sentir a linguagem luminosa, captaram o chamado de Lyra. A batalha não era mais apenas de Crystalic, era um grito que ecoava pelo universo. A frota humana começou a sentir os primeiros efeitos colaterais. Suas comunicações internas foram inundadas por padrões de luz que nem mesmo os bloqueadores neurais conseguiam conter. Alguns soldados viam a própria nave sangrar memórias luminosas, como se fosse um organismo vivo prestes a desmoronar. Lyra não pretendia apenas se defender. Ela queria que cada invasor sentisse, até o último segundo, o peso de destruir. Histórias que nunca poderiam ser recriadas. E no espaço profundo, algo começou a responder ao seu chamado. O silêncio entre as estrelas raramente era quebrado. Mas naquela noite cósmica, milhares de sinais de luz vindos do Crystallix cortaram o vazio como flechas de fogo. Eles não eram apenas um pedido de socorro. Era uma convocação antiga, gravada no código dos cristais muito antes de Lyra. Nascer a centenas de anos-luz dali, no planeta oceânico Halion, Arim, o guardião do abismo, abriu seus carescensos e sentiu a frequência. Em O6, Kitar, guardiã do Nexus telepático, ouviu o lamento em forma de brilho e interrompeu todas as transmissões para decifrá-lo, até mesmo Careta. A entidade de cinzas de Lum despertou. Fragmentos de memórias enterradas, ao sentir a luz atravessar seu manto de poeira, não eram aliados comuns, eram testemunhas vivas de crimes. Humanos em diferentes cantos da galáxia. Enquanto a frota de Orin intensificava o ataque, o espaço ao redor de Crystallix começou a mudar. Portais gravitacionais se abriram como pétalas negras deles. Emergiram naves e formas que não pareciam seguir as leis humanas de engenharia torres de coral bioluminescente. Cascos vivos cobertos de cinzas radioativas esféricas, pulsando energia telepática. O Capitão Orin, ao ver aquilo, sentiu pela primeira vez um calafrio real. Quem convocou essa horda? Mesmo sabendo a resposta, Lyra não precisou responder com palavras. Seus cristais projetaram no espaço a imagem de cada planeta destruído pela ambição humana. E, atrás dela, um coro de luzes, Arim, Kitar, Coreta e outros, formou um anel ao redor de Crystallix. Não havia mais fuga. Agora, a batalha não era apenas contra uma rainha, era contra todas as vozes que a humanidade tentou silenciar. O espaço ao redor de Crystallix não era mais o mesmo. O que antes era um campo aberto de estrelas e vazio interestelar, agora se tornara um labirinto vivo, moldado pela união improvável de mundos feridos. As naves humanas tentavam manobrar, mas cada movimento era previsto e bloqueado por barreiras invisíveis. As correntes oceânicas de Arim, convertidas em campos gravitacionais, distorciam a trajetória dos projéteis e arrastavam fragatas inteiras para órbitas caóticas. Kitar, a guardiã do Nexus, transformava pensamentos em armas, enviando visões insuportáveis diretamente às mentes dos tripulantes, que começavam a confundir realidade com alucinação. Careta, envolta em sua poeira radioativa, recobria os sensores e sistemas das naves, fazendo-as parecer cegas no meio de uma tempestade fantasma, e no centro de tudo, Lyra avançava lentamente. Cada passo que dava era acompanhado por um pulso azul que ecoava no vácuo. E esses pulsos faziam os cristais remanescentes de seu planeta vibrar em uníssono. Dessas vibrações surgiam formas, esculturas gigantescas de luz e memória menos que se moviam como exércitos silenciosos, cercando cada nave inimiga. O Capitão Orin assistia ao caos de dentro de sua nave de comando. Relatórios de sistemas falhando chegavam a cada segundo. Capitão, as armas de longo alcance estão desativadas. Capitão, não consigo distinguir sinais amigos de inimigos. Capitão, alguns homens estão rindo e chorando ao mesmo tempo. O que ele não sabia é que não estavam apenas sendo atacados, estavam sendo lembrados. Cada soldado humano sentia, dentro de si, memórias que não eram suas. O último pôr do sol de mundos apagados, o grito silencioso de crianças alienígenas, o frio vazio que resta quando um planeta é arrancado de sua história. O cerco não era físico, era existencial. E então, no momento em que a frota humana pensou em recuar, Lyra falou pela primeira vez desde o início da guerra. Sua voz não saiu de sua boca, mas das mentes de todos os presentes. A pergunta não é se vocês vão sobreviver. A pergunta, se merecem. O silêncio que seguiu a frase de Lyra foi mais pesado do que qualquer explosão no coração da frota humana. Milhares de tripulantes sentiram um peso invisível pressionar seus peitos. Era como se o próprio espaço estivesse julgando cada batida de seus corações do lado do fora. As esculturas cristalinas que cercavam as naves começaram a mudar. As formas de luz se reorganizaram, deixando de ser apenas guerreiros espectrais. Agora eram imagens vivas, projeções de mundos que a humanidade havia destruído. Oceanos evaporando, florestas virando poeira, cidades milenares caindo em silêncio. Cada tripulante via uma cena diferente, mas todas carregavam a mesma dor, a memória de um planeta perdido. O Capitão Orin, tentando manter a voz firme, ordenou preparar salto de emergência, mas nenhum sistema respondia. As ondas mareais de Arim prendiam a frota em um abraço líquido invisível, impossibilitando qualquer fuga.
Na ponte de comando, uma oficial caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles, Els, não, estão nos atacando, estão nos mostrando tudo o que fizemos. E nesse momento, até Orin sentiu. Não eram apenas imagens, eram sensações puras. O cheiro de uma terra fértil, antes de ser envenenada. O calor de um sol que nunca mais nascerá. Sobre um mundo morto, o som de vozes que não existem mais, no centro do campo de batalha. Lyra levantou suas mãos de cristal atrás dela. Arin, Careta e Kitar flutuavam, unidos num círculo perfeito. A luz azul dos cristais brilhou intensamente, atravessando a escuridão do espaço como um julgamento final. A mensagem era clara, e ela ecoou nas mentes humanas. Vocês têm duas escolhas: parar ou desaparecer junto com as memórias que destruíram. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Sensores humanos registraram uma anomalia no espaço-tempo, como se uma onda de apagamento estivesse pronta para engolir toda a frota em um único sopro. Capitão Orin olhou para o vazio, estrelado, para a figura luminosa de Lyra, e finalmente, para os rostos assustados de sua tripulação. Pela primeira vez, a decisão não era apenas estratégica, era moral. O silêncio era quase absoluto, mas no fundo, havia algo, uma pulsação lenta, como o bater de um coração coletivo. Era o som da frota humana, hesitando. Capitão Orin manteve os olhos fixos na imagem de Lyra, suspensa no espaço como uma deusa feita de luz e vidro. No redor dela, Harim, Careta e Kitar formavam um triângulo perfeito, irradiando uma energia que parecia tanto divina quanto letal. Orin sabia que poderia ordenar o disparo de todas as armas, mas também sabia que, mesmo que vencesse, a vitória teria um preço. Cada um deles viveria para sempre com a culpa do que havia visto. E talvez não houvesse mais mundos para conquistar depois disso. E se recuarmos? Murmurou o oficial ao seu lado, com a voz embargada. Será que eles nos deixam viver? Lyra não esperou que ele falasse. Sua voz ecoou diretamente nas mentes da tripulação, clara como cristal quebrando. A vida é um acordo. O que roubaram, protejam o que ainda respira. Ou o vazio terá seu banquete. O capitão fechou os olhos. Por um instante, viu as florestas que havia destruído. Ouviu o som de rios que nunca mais fluiriam. E, em um canto profundo de sua mente, sentiu um arrependimento genuíno. Quando abriu os olhos, sua voz soou firme. Recolham as sondas. Cancelem a extração. Vamos. Embora lentamente, a frota humana começou a se afastar, cada nave liberada das ondas mareais de Arim, cada mente ainda vibrando com o eco das memórias que Kitar havia gravado nelas. Careta soltou um último sopro de cinzas luminosas, espalhando sementes de lembrança pelo espaço, como um aviso eterno. Lyra observou em silêncio, seus cristais internos pulsando em tons de azul profundo. Não havia vitória completa, mas havia uma pausa. E às vezes, uma pausa é tudo o que o mundo precisa para voltar a respirar. Quando a última nave humana desapareceu no salto, as esculturas de luz se dissolveram no espaço. O cristal do coração de Lyra brilhou uma última vez, carregando uma promessa. Próxima vez não haverá escolha. E assim, o guardião do abismo, a Senhora das Cinzas, a voz do Nexus e a Rainha dos Cristais Azuis retornaram às suas terras, não como vencedores, mas como sobreviventes.